Olá pessoal, eu sou o Leonardo Moraes, sou casado com a Roberta, pai da Ana Carolina e dos gêmeos Caleb e Isabel. Eu sou daqui da igreja Iluminar, a comunidade local aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Eu sou natural de Contagem, Minas Gerais. Há 6 anos eu estou aqui no Rio de Janeiro. Vim por causa de uma questão missional, uma questão de missões mesmo, uma questão do desenvolvimento, do propósito, do plano, da vocação qual eu recebi, do chamado. Então, para mim tem sido um tempo maravilhoso estar aqui no Rio de Janeiro. Eu sou um dos líderes da nossa comunidade local. Eu sou um dos presbíteros, né, o que exerce o governo sobre essa igreja. Então, tudo isso tem sido muito desafiante, tem sido desafiador, mas também tem sido muito bom. Desenvolver a vocação não tem preço, desenvolver o seu chamado não tem preço. Então, quero também compartilhar com vocês a alegria de fazer parte da missão, né? E eu quero tratar aqui hoje um tema que muitas vezes esse tema ele tem pouca credibilidade. Às vezes existe até algumas brincadeiras sobre ele, que eu quero falar sobre o tema da unção. Geralmente a gente brinca, né? Unção e outros não, mas eu quero falar um pouco sobre a seriedade e o poder que há na unção, o poder que há no óleo que é derramado sobre uma pessoa. Eu quero falar para você o poder que tem a unção na vida de uma pessoa que está exercendo o seu chamado, o seu ministério. Uma das coisas que a gente precisa fazer é tirar a ideia que a unção é uma porção mágica, que quando se derrama o óleo tudo se muda instantaneamente. Então eu vou falar para vocês de cara que a unção não é uma porção mágica, onde o óleo é derramado na sua cabeça e você vira um super-herói. E isso não é uma verdade. Recentemente eu recebi a graça, né, de ser ungido, de ser ordenado. A nossa comunidade, a nossa igreja faz parte de uma rede ministerial chamada S1, Somos Um. Essa rede ela é internacional. E a gente foi um encontro de toda a rede, né? Tem igreja em São Paulo, tem igreja em Minas, tem igreja no Rio Grande do Sul, tem igrejas aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil, no Uruguai, no Paraguai. E a gente recebeu pessoas de todos esses lugares que eu falei para você. E o nosso presbitério internacional estava presente. E eu tive a graça, né? Eu recebi esse presente, essa dádiva de Deus, que foi ser ungido, que foi uma sensação incrível, foi uma sensação que não tem como explicar para você, ver o óleo sendo derramado sobre a sua cabeça. Foi um momento muito forte, onde estava toda a congregação, estava toda a nossa rede, e foi emocionante. Me emociona um pouco isso, porque para mim foi um divisor de água na minha vida, foi algo marcante para mim. Ser ordenado, ser ungido. Eu fui ungido no ofício de evangelista, embora nós exercemos uma função de governo, né, na nossa igreja local, pastoreando o rebanho de Deus, né, nessa comunidade, mas eu fui ungido no ofício de evangelista. E quero falar para você que foi incrível, foi uma sensação sensacional. Mas eu também sei que a unção, eu tenho isso bem claro para mim, que a unção é um processo. Não é o fato de um óleo ser derramado sobre a sua cabeça que tudo vai mudar ministerialmente, tudo vai mudar dentro da missão, tudo vai... esse óleo foi uma porção mágica que vai cooperar para que você faça tudo. Mas eu também acredito que o processo de ser ungido, como eu contei para vocês, como eu fui ungido, startou algo dentro de mim, startou muitas coisas dentro da missão, dentro do chamado, dentro da vocação. E a gente precisa quebrar essa ideia, né?
Como eu já falei, existe até uma brincadeira, uns são, outros não são, mas a seriedade e o que significa ser ungido, o que significa essa unção descendo sobre a cabeça de alguém, porque a unção é a autorização dos céus para se movimentar na terra, ela é uma autorização para um propósito. Tem noção disso, cara? A unção te capacita, ela empurra para aquilo que você tem que fazer, ordena ou atribui autoridade às pessoas que foram unidas, eleitas, designadas, postas à parte e consagradas. Então, para mim é um tema que eu tenho desenvolvido a partir desse dia, né, que eu fui ungido. Eu comecei a pensar sobre isso. Aí eu tinha uma ideia muito errônea, muito equivocada sobre isso, mas algo mudou dentro de mim para ter uma compreensão maior sobre o que é ser ungido, o que é você andar debaixo de uma unção. Então é esse tema que eu quero trabalhar com vocês nesse momento. Eu dividi esse tema em sete tópicos, né? Em sete tópicos, 7 temáticas, que é a unção. O primeiro tópico que eu coloquei, a unção e a importância dela no desenvolvimento do plano. O segundo tópico que eu coloquei foi os 3 aspectos da unção. E o terceiro tópico que eu coloquei foi Yeshua possui os três aspectos da unção. E o quarto tópico que eu coloquei foi a unção é processual. Precisamos tirar a ideia, como já falei, né? Tirar a ideia que a unção é uma porção mágica. 5. O que ela promove. 6. Qual é a sua finalidade. E o 7º tópico é a visão da unção dentro do Salmo 133. Eu não sei se a gente vai ter tempo para abordar todos esses tópicos, mas eu quero discorrer aqui a partir do tópico 1 e começar aqui com vocês, tá bom? Então é o seguinte, primeiro tópico é a unção e a importância dela no desenvolvimento no plano. A unção é a autorização do céu para se movimentar na terra, é uma autorização para um propósito. A unção te capacita, como eu já falei, ela empurra para aquilo que você tem que fazer, ela te ordena, ela atribui autoridade, às pessoas que foram unidas, eleitas, designadas, postas à parte e consagradas. Cristo foi um homem de dores. Eu queria, nesse ponto aqui, falar um pouco sobre o processo de Cristo como Cordeiro de Deus, aquele que foi como a ovelha muda para o matador e na sua boca não saiu dolo algum. Esse processo dele na terra, na missão dele aqui nessa terra de sofrimento, de dor. E uma das coisas que a gente pode trabalhar aqui é que o sofrimento é inerente à vida cristã. Então, o fato de eu ser crente, você ser crente, você confessar essa fé, que você está imune a alguma coisa. Não, pelo contrário, nós não estamos imunes a nada, porque as próprias escrituras falam que o sol nasce tanto para o justo como para o injusto, ou seja, a circunstância da vida, ela está para todas as pessoas, a circunstância da vida, ela nasce para todos. Então a gente precisa aprender a lidar com essa questão do sofrimento. O sofrimento faz parte da vida cristã, né? Estou aqui soltando fogos de artifício por causa do sofrimento, mas o sofrimento é aquilo que vai nos levar a uma perseverança, uma esperança, uma obediência. Então ela é um processo que vai te levar a um crescimento espiritual. Em Isaías 53, queria ler com vocês um pouco sobre isso. Isaías 53, Isaías vai estar falando aqui, a partir do verso 3, que ele era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens de dores e que sabe o que é padecer. Então ele era um homem de dores, ele sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então aqui Isaías está ressaltando, nesse capítulo de Isaías, do livro de Isaías, está ressaltando que Yeshua foi um homem de dores, um homem que soube passar pelo sofrimento, foi um homem que foi humilhado, foi um homem que foi rejeitado por todos nós. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, as nossas enfermidades foram curadas através do castigo que foi imputado a ele. E existe algo interessante nisso, que apesar dele ser um homem de dores, um homem de sofrimento, ele foi ungido com óleo de alegria. Ele foi ungido com um óleo de uma porção de alegria que estava sobre ele. Você vai ver isso em Hebreus 1:9, a expressão exata de Deus, que é Yeshua. Essa pessoa, o autor de Hebreus está falando que ele foi ungido com óleo de alegria, está fazendo uma citação do Salmos 45, versículo 7, que é: amas a justiça e odeia a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum de todos os seus companheiros. Então, apesar de ser um homem de dores, ele foi ungido com óleo de alegria. Eu sei que a missão provoca dores, existe o sofrimento da missão, mas não tem nada melhor do que a missão. Nada melhor é você ter alegria, o estado de alegria dentro de você. A alegria formoseia o rosto, a alegria é um estado ao qual você recebe da parte de Deus por meio dessa unção, e que te faz passar por todo esse processo. Então eu sei como é o mesmo processo que Yeshua passou, sendo um homem de dores. Ele foi um homem sofrido, um homem que padeceu muitas coisas, mas a sua unção, o óleo que derramou sobre a sua cabeça era o óleo de alegria. Então foi com muita alegria, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, mas foi com alegria que ele cumpriu a sua missão nessa terra. Então eu quero falar para você que não existe nada mais importante do que você cumprir aquilo que você foi chamada, a sua vocação, a sua eleição para aquilo que Ele te vocacionou. Não tem nada mais importante. E que você precisa sentir alegria. Eu tive muitos momentos difíceis dentro da missão. Eu morei 10 anos dentro de uma clínica, de reabilitação em Minas Gerais, a comunidade Ele Clama. A gente trabalhou ali tratando dependente químico, morador de rua. Cara, foram muitos anos e com escassez de coisas, faltando, passando dificuldade, sozinho, solteiro, até casar e tal. Mas eu quero falar que tudo que eu passei até aqui foi como uma grande escola para mim, foi um grande aprendizado. E eu percebo o crescimento espiritual, o crescimento como homem, um ser integrado. Eu tenho tido como pai o desafio de ser pai, o desafio de ser marido, mas dentro da missão eu tenho sido realizado, nada tem faltado na nossa casa, a gente tem sido sustentado, porque a gente crê numa frase que a gente fala muito aqui na comunidade, que a missão sustenta a missão. Então é a alegria de você estar incluído dentro de uma missão, e a própria missão está sustentando você. Então não tem alegria maior. Por isso ele foi ungido com óleo de alegria, para suportar, para passar por toda essa dor, por toda essa dificuldade. Então, que nesses dias é um desejo, é uma oração que eu tenho feito, que nesses dias possamos nos encontrar e sermos afetados pelo Mashiach, o ungido de Deus, o Cristo, a unção de Deus,
a unção de Deus que possibilitou o assim na terra como no céu. Como eu falei, a unção é uma autorização dos céus para você se movimentar na terra. Então não tem como você se movimentar dentro da missão se você não tem essa autorização dos céus, que é a unção. Então agora eu falei o primeiro tópico, agora eu vou falar o segundo tópico, que são os 3 aspectos da unção, beleza? Então a gente vai ter a unção que é destinada ao sacerdote, a gente vai ter a unção que é destinada aos profetas e a gente vai ter a unção que é destinada aos reis. A unção de sacerdote. Deus instruiu Moisés a ungir sacerdotes de modo a consagrá-los e reconhecê-los como pessoas separadas para servir a Deus através do sacerdócio. Os sacerdotes julgavam sobre as diferenças entre as pessoas do povo, fazia expiação, santificava o povo perante Deus, ouviam confissões de pecados, eram a ligação entre o povo e o Deus. Eu queria ler um texto com vocês que está em Êxodo 30, no versículo 30 a 33. Êxodo 30, versículo 30 ao versículo 33. Também ungirás Arão e os seus filhos e o consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outra semelhante, da mesma composição. É santo, e será santo para vós outros. Qualquer que compuser o óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do povo. A autorização de um funcionamento sacerdotal não pode ser para qualquer pessoa. Então a gente começa aqui pelo sacerdote. Então a gente vê que essa unção, esse óleo, ele foi destinado para os sacerdotes, para os reis e para os profetas. Aqui Deus está falando através de Moisés, né, que este óleo sagrado da unção, ele não pode ser derramado sobre qualquer pessoa. Então, ou seja, não é qualquer um que vai receber unção, cara. Não é qualquer um que vai receber da graça desse óleo ser derramado sobre a sua cabeça. E eu não estou falando do óleo, o óleo físico, o óleo literal, qual foi derramado na minha cabeça quando eu iniciei aqui falando. Mas estou falando de algo que vem da eternidade. Então, e precisa ser separado. Então, para que a gente receba da unção, por isso que eu falei que a unção ela é processual. Para a gente receber da unção, a gente precisa adquirir uma consciência sacerdotal. Se a gente não tiver uma consciência sacerdotal, não tem como a gente receber desse óleo sobre nós. Precisa ser santo, precisa ser separado. Quando eu falo santo, eu não estou falando de uma questão de... Estou falando de uma questão de... somente de pecado que você cometeu, de ordem sexual, de ordem de mentira, sei lá qual que seja a ordem do pecado. Mas eu estou falando aqui do critério da separação, santo como um homem separado, como um homem exclusivo para um plano, para uma missão, para um propósito. Então, se você não é separado para esse plano, se você não é exclusivo para esse plano, se você não é santo, completamente separado, dificilmente nós vamos receber dessa unção. Dificilmente a gente vai receber. Então a gente precisa adquirir uma consciência sacerdotal, que a nossa identidade é uma identidade sacerdotal. No próprio livro de Êxodo, no capítulo 19, a partir do versículo 5, ele fala sobre um povo que era a sua propriedade particular. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, essa é a identidade que ele estava colocando no seu povo, essa é a identidade que ele colocou dentro de nós. O próprio Cristo instituiu essa identidade em nós como sacerdote. A gente lê aqui em Apocalipse capítulo 1, a gente vai perceber, a gente pode ler aqui em Apocalipse 1, no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele é a glória e o domínio pelo século do século. Amém. Então o próprio Cristo nos constituiu como reino de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Então nós fazemos parte de um reino sacerdotal, cara. Então essa é a nossa identidade, sacerdote. Então nós precisamos adquirir uma consciência sacerdotal. É uma das aulas que geralmente eu dou em algumas escolas, até aqui mesmo na nossa igreja, nossa comunidade, é sobre a consciência sacerdotal. É falando sobre o sacerdócio, o sacerdote, falando sobre as ofertas, sobre os sacrifícios, sobre a expiação, através dessa figura de Levítico, né, essa sombra que apontava para Cristo. E a gente faz essa comparação de Levítico e o livro de Hebreus, e a gente vai desenvolvendo. Quanto mais a gente lê o livro de Levítico e Hebreus, a gente vai desenvolvendo uma ideia sobre o sacerdócio. Para você ter ideia como que isso era tão forte para João Batista, né? Que quando ele viu Yeshua, a primeira coisa que ele disse foi: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ou seja, ele tinha uma consciência sacerdotal, ele sabia o que ele estava falando, né? O Cordeiro da expiação, o Cordeiro que tira o pecado. Então ele que tudo aquilo que era sombra se tornou realidade na pessoa de Cristo, e João Batista declarou isso. João Batista declarou com muita força isso, que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desculpa, pessoal, né? Sede. Então esse é o primeiro ponto, a unção para os sacerdotes. É uma unção exclusiva para aqueles que são separados. Então, queria falar para você que um dos primeiros processos é esse, né, da unção. Você ser separado, você ser exclusivo, você ser a propriedade peculiar, você ser a propriedade particular desse Deus o qual nos vocacionou, o qual gerou uma identidade em nós, que é essa identidade sacerdotal, que é essa consciência sacerdotal que a gente precisa adquirir. Dentro disso eu falei os 3 aspectos. O segundo aspecto é a unção de profetas. O ofício profético era estabelecido pelo ato da unção. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então o ofício profético é estabelecido pelo ato da unção. Eu coloquei aqui Isaías 61 para a gente pontuar que o próprio Cristo disse, né? O Espírito de Deus está sobre mim e Ele me ungiu para. E a gente vai ver esses 3 aspectos, né, que eu falei aqui da unção na própria pessoa de Yeshua. Então aqui no outro aspecto, que é a unção dos reis, os reis eram ungidos como libertadores para o povo de Israel e para governar sobre o povo com o seu pastor. A gente vai usar uma referência aqui de 1 Samuel. Existem muitas referências, então eu estou dando aqui uma ideia que você possa aprofundar dentro disso que eu estou falando. Os reis eram ungidos como libertadores para o povo de Israel e para governar sobre o povo com o seu pastor. Eu vou usar aqui 1 Samuel 9,16. Amanhã a estas horas te enviarei a um homem da terra de Benjamim,
o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até a mim. Então a gente viu aqui os três aspectos, né? Os três aspectos da unção. Então a unção ela tinha esse aspecto do sacerdotal, profético e de governo. E diante desses textos acima, concluímos que Cristo cumpriu essas três unções de profeta, rei e sacerdote. Profeta ao anunciar as boas novas, rei como libertador do povo e rei do universo, e sacerdote em fazer a ligação entre o povo e Deus. Então a unção, na pessoa de Yeshua se cumpriu os três aspectos, né, da unção, tanto no caráter sacerdotal, no caráter de profeta, no caráter de rei. E ele recebeu essa unção, né, a autorização para se movimentar dentro dessas três esferas, dentro desses três aspectos que eu estou falando para vocês. E a unção gera uma consciência sacerdotal com a cosmovisão profética para exercer a autoridade de governo. Essa foi uma frase que eu escrevi dentro desse entendimento. Então, a unção, ela gera uma consciência sacerdotal, cara, e também uma cosmovisão profética. Nós precisamos de ter uma cosmovisão profética, cara. Pela falta da profecia, o povo se corrompe. Pela falta do ofício profético, pela movimentação profética, o povo se perde, o povo fica confuso, porque não tem o direcionamento de Deus, não sabe como se movimentar naquilo que Deus está falando no hoje. Então nós precisamos dessa unção profética, de ser derramado esse óleo sobre nós, de ter essa cosmovisão profética, para que a gente possa exercer governo, que é a outra parte que tem a ver com os reis que eram ungidos. E isso está falando justamente de autoridade e governo, que são aquilo que nós precisamos exercer como igreja nesse tempo. Como igreja, nós andamos debaixo dessa unção sacerdotal, profética, de autoridade e governo. Então, a unção gera uma consciência sacerdotal, uma cosmovisão profética para exercer governo, autoridade. Em Yeshua existem os três aspectos dessa unção, né? Que é o ponto 3 agora que eu quero falar, que é o terceiro. E em Yeshua existem os três aspectos da unção. Primeiro, aquele que é o sumo sacerdote. Vamos ler Hebreus do 8, do versículo 1 ao versículo 6. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi te mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Yeshua ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança, instituída como base em superiores promessas. Então esse texto de Hebreus vai dar para a gente aqui essa ideia que ele foi ungido como um sumo sacerdote. Ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós diante de Deus.
Ele é aquele que se coloca entre Deus e a humanidade. Ele é aquele que se coloca entre Deus e os seus eleitos, os seus escolhidos. Ele tem, porque nele há toda a primazia, nele há toda a glória, toda a honra. É aquele que padeceu para que tudo isso, para que tudo isso fosse colocado sobre ele. Então ele tem o direito, e ele é um sumo sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que está à destra do Pai intercedendo por nós, dia e noite. Então, como sacerdote, aquele o qual mantemos o seu testemunho e recebemos o Espírito da profecia. Então, agora, na cosmovisão profética, queria ler com vocês Apocalipse 19, versículo 9, versículo 10. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Yeshua. Adora a Deus, pois o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. Então ele recebeu essa graça de como profeta, ele se movimentou como profeta, e nele há essa movimentação profética. Por isso eu falei antes, que nós precisamos nos movimentar profeticamente. Então aqui está nele essa questão da profecia. Então o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. Quanto mais nós testemunhamos de Cristo, quanto mais nós aproximamos da pessoa de Cristo, mais nós estamos debaixo do espírito da profecia, mais profecia há no nosso meio, mais direcionamento há no nosso meio. Quanto mais a gente se apega a Cristo, quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente recebe dessa orientação da parte dele. Então, por isso, nós precisamos manter o testemunho de Cristo, para que possamos nos mover no espírito da profecia. Aquele que é rei e é o rei dos reis, Apocalipse 19, 16, continuando aí o Apocalipse 19. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você vai ver também no livro de Isaías, o profeta falando sobre o governo que está sobre os seus ombros. Isaías 9, versículo 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia e dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro dos seus opressores, como no dia dos medianitas, porque toda bota com o que anda o guerreiro no tumulto da batalha, de toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor fará isso. E que a gente tem o terceiro aspecto, que é a unção sobre o rei. Então você percebe através das escrituras, desses textos que a gente está lendo, compartilhando, que os três aspectos da unção, eles estão na pessoa de Cristo, a própria pessoa do Cristo. E eu estou usando muito essa palavra Cristo, Machia, porque o significado dessa palavra é ungido. Então, proporcionalmente, eu estou falando Cristo, o Machia,
o ungido de Deus. Então ele é o ungido de Deus. Então dentro dele tem esses três aspectos, né? Uma graça sacerdotal, uma cosmovisão profética, e também aqui a gente tem essa questão do governo, da autoridade. O governo está sobre os seus ombros, o governo está sobre ele, e ele vai voltar para essa terra, ele vai reinar nessa terra, ele vai governar nessa terra a partir de Israel, ele vai governar todas as nações, e o seu governo vai ser um governo sacerdotal. Como nós precisamos desenvolver a consciência sacerdotal, porque assim vai ser o governo do Mashiach, assim vai ser o governo do ungido, quando ele voltar novamente para essa terra, que falta pouco. Por isso nós estamos clamando por essa unção descer sobre nós, porque esse derramado Espírito é a capacidade que vai nos dar de preparar de fato e verdade o caminho para aquele que está vindo. Isso vai anteceder a volta do Cristo. Então a gente aguarda por um avivamento, a gente aguarda por um despertar do Espírito, um derramar do Espírito, um óleo fresco sobre a nossa cabeça, porque isso vai anteceder a volta do Cristo, porque isso também vai nos condicionar à sua volta. Existe um padrão o qual a gente está andando, e a unção, o óleo da unção, esse óleo que vai vir dos céus, ele vai estabelecer um padrão de santidade, um padrão de busca, um padrão de devoção, um padrão de quebrantamento, um padrão de perdão. Então tudo nós vamos ser potencializados por causa dessa unção, por causa desse óleo. Então aí está a importância, aí está a grandeza de você ser ungido, né, de você passar por esse processo da unção. Aí está essa grandeza. E agora eu quero passar aqui para o quarto tópico, que a unção é processual. Como eu falei no início, né? A unção é um processo. Olha o tanto de coisa que a gente caminhou até aqui, dentro de algo que parecia tão simples, tão banal, né? Uns são, outros não são. Olha o tanto de riqueza que a gente tem dentro disso, dentro da unção. E o quarto tópico, a gente vai trabalhar essa ideia que a unção é processual, é um processo. Precisamos tirar essa ideia realmente que a unção é uma porção mágica, querido. A unção não é uma porção mágica, é um processo de vida, é uma caminhada, é uma dedicação que você tem com a missão, com o Cristo, com o Mashiach de Deus. E quanto mais nós entramos no Cristo, mais nós estamos encharcados com esse óleo. Então é um processo. Tem de vós o mesmo sentimento que teve em Cristo. Tem de vós. Ele não usou, ele não usurpou. Embora sendo Deus, ele não usou disso. Antes ele esvaziou de si mesmo e se humilhou até tomando forma de homem, tomando forma de servo, passando pela morte, a morte de cruz. Então, ele é a própria unção do Deus vivo. Yeshua é o Mashiach de Deus. Então, eu quero falar para você, querida, a unção é um processo de vida, a vida em Cristo. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. É um processo na vida de Cristo. Quanto mais eu me entrego a Cristo, quanto mais Cristo está em mim, mais eu vou sendo permeado pela sua unção, mais esse óleo escorre sobre mim. Então esse é o quarto ponto. Precisa tirar essa ideia. A ideia que a unção é uma porção mágica, não é. Que quando se derrama o óleo tudo se muda instantaneamente. Cara, nada é instantâneo. Fazem parte de uma geração fast food, sei lá como que fala, cara, que tudo é rápido, tudo, a comida é rápido, a ligação é rápida. Você quer falar com alguém do outro lado do mundo, você consegue fazer isso rápido. Tudo é rápido, meu irmão, tudo está acontecendo de uma forma muito acelerada. Mas eu quero falar que a unção não é assim, velho. A unção, ele é um processo. É um processo da vida de Cristo, o Cristo sendo formado em nós. E um texto que eu queria usar para falar isso, que não é uma porção mágica, é Atos 8, do versículo 9 ao 25, que é o próprio Simão o mágico, né, o gnóstico, que viu a unção que estava sobre Filipe,
na cidade de Samaria. Filipe estava atacando terror na cidade de Samaria. Estava acontecendo uma perseguição em Jerusalém. E aí no capítulo 8 você vê a dispersão, né, da igreja, Filipe descendo para a cidade de Samaria. E Filipe começa a atacar o terror. Filipe começa a curar, começa a ressuscitar mortos, levantar gente da cadeira de roda. Ele vê que ele está fluindo plenamente na unção, meu irmão. Ele está ungido do pé até a cabeça. Então ele está fazendo coisas ali alucinante, que eu vou abrir o texto aqui para tu ver. Atos 8. Vamos ler a partir do versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciavam a Cristo ungido, anunciava a unção, tá bom? As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Olha o título que esse homem recebeu. Olha a ideia que o povo tinha sobre esse homem. O poder de Deus, o grande poder de Deus. Mas ele era o mágico, ele iludia as pessoas com a sua mágica. Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Yeshua HaMashiach, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Então eles impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para aquele sobre quem eu impuser as mãos receba a unção, que eles sejam ungidos, que eles recebam do Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte não tens parte e nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Uau! Então, a unção, meu irmão, ela é processual. Não tem como você tratar esse processo da missão como mágica. Você viu que Simão era um mágico. Há muito tempo ele iludia as pessoas com as suas mágicas. As pessoas eram ludibriadas pelo poder, pelo aquilo que ele podia fazer. Mas quando chegou uma pessoa que era ungida, que fazia parte desse ministério, que tinha passado por todo um processo dentro desse ministério, começou a operar grandes sinais, maravilhas, ele ficou tão extasiado que ele mesmo se converteu, ele mesmo aderiu à fé. Mas ele aderiu à fé com um sentimento, né? Com uma intuição,
de poder fazer as mesmas coisas que Filipe fazia, as mesmas coisas que os apóstolos estavam fazendo, impondo as mãos, e a unção descia sobre a cabeça das pessoas. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, elas recebiam um óleo fresco da parte de Deus. E você vê aqui, concedei-me também a mim poder para quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nem nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Cara, não tem dinheiro que vai comprar isso. Não tem riqueza, não tem posses, não tem nada que vai fazer você ter a unção. Nada vai fazer você ter esse óleo sobre a sua cabeça, se não for por meio de um processo. Não existe nada. Aqui a gente está vendo aqui, viu aqui a situação de Filipe, viu a situação de Simão, e viu Simão querer essa unção, pagando. Então tira isso da sua cabeça, Pedro. Tira isso da sua cabeça, querido. Não tem como você pagar por isso. Não existe preço. O preço que se paga é a rendição ao processo. Quanto mais você se submete ao processo, mais esse óleo vai enchendo. Você é um vaso. Você é um vaso. E ele vai derramando esse óleo dentro de você. Nós somos como um vaso. Ele vai derramando e vai enchendo. Existe uma medida até que seja pleno. E é nesse lugar de plenitude que nós queremos chegar. Por isso eu estou falando que a unção, ela é processual. Então aqui a gente tira essa grande lição. A unção legitima e te torna apto a executar uma função por meio da autoridade e direitos adquiridos. Ela legitima e torna apto a executar uma função por meio da autoridade e direitos adquiridos. A unção é processual e contínua, querido. Ela te legitima. Aqui você viu a figura, né, a figura de Filipe, e você vê a figura dos apóstolos. Estava legitimando a movimentação da unção, a movimentação do Espírito. Então tudo que o Espírito estava movendo, curando, ressuscitando, libertando, tirando espíritos imundos, aquela loucura, alucinação que estava acontecendo em Samaria, é por causa que pessoas como é que eu vou falar a palavra? Pessoas que eram legítimas, pessoas que tinham a autorização para fazer isso, estavam se movimentando. Eram pessoas delegadas, eram pessoas que receberam uma habilitação para poder estar executando o que eles estavam executando. Tanto Filipe, como estava fazendo sinais, prodígios, maravilhas, como os apóstolos que vieram e ministraram, e o Espírito Santo vieram sobre as pessoas. Então, o que é ungido é dado direito, o que é ungido é dado direito, a capacidade e a autoridade para agir no exercício da função. Preste atenção nisso. O que é ungido é dado o direito, a capacidade e a autoridade para agir no exercício de sua função. Então agora eu quero entrar aqui com vocês no tópico 5. O que ela promove, o que essa unção promove? Então a unção é o processo do Cristo, Machia, que significa ungido, ser formado em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. O que ela promove? Ela promove Cristo ser formado no nosso homem interior. Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 27 e 28. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seria a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a unção em vós, o ungido em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria,
a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Uau! Então, o que a Assunção promove? Ela vai promover em nós a formação de Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. Quanto mais ungido você, mais esperança da glória existe, mais esperança existe de transformação, mais esperança existe em relação à criação que anseia com muita expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, para a glória pela glória dos filhos de Deus. Então nós precisamos, porque a criação está em cativeiro, ela está presa por causa dos nossos pecados. E ela geme com dores de parto, e ela anseia com muita expectativa a manifestação da glória dos filhos de Deus. Então Cristo em vós é a esperança da glória, querido. Essa ideia, né, do tópico 5, o que a unção promove, o que ela promove, está dentro disso. Cristo em vós é a esperança da glória. Ela promove isso, Cristo ser formado em você, Cristo ser formado em nós. E um outro texto que eu queria compartilhar com vocês é Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, como Paulo está falando aqui em Gálatas, já estou crucificado com Cristo, logo já não vivo, logo quem vive não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ela promove isso, Cristo vive em você. É difícil recitar esse versículo, é difícil falar isso aqui, cara. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas eu tinha muita dificuldade de falar esse versículo. E via muitas pessoas falando, eu já estou crucificado. Até cantava música, né? Não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Mas hoje eu tenho, como que eu posso dizer, cara, um pouco de ousadia, com muito temor para poder falar. Eu estou nesse processo de ser crucificado e de perceber Cristo vivendo em mim. Já não sou eu mais, todas 100% das minhas vontades, como um homem caído, né? Como um homem em queda, a queda que nós estamos nela ainda, sendo sustentado e amparado pela graça de Deus. Cara, se você ter a graça de Cristo ser formado em você, a gente ter a graça de Cristo ser formado em nós, e de poder com convicção falar, eu já estou crucificado, como Paulo, com toda a ousadia e trepidez que ele estava falando, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Quem vive agora é Cristo, Ele habita em mim, eu estou ungido. Eu estou com óleo não só sobre a minha cabeça, mas o óleo está dentro de mim. Eu passei pelo processo, eu desenvolvi todo o processo e agora eu posso falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu queria agora a gente passar para o ponto 6. Qual é a sua finalidade, né? Que é o tópico 6 que eu falei no início. Qual é a sua finalidade? Qual é a finalidade da unção? Então, eu falei agora o que ela promove e a finalidade dela. Também, né? Cristo ser formado em nós, mas ela tem uma finalidade. E Isaías 61, a gente vai ler. Isaías 61 vai deixar claro qual é a afinidade, qual é a finalidade, né? Qual que é a finalidade de ter a unção, de ser ungido. E aí você vê, o próprio Cristo recitou
esses versos, né, de Isaías aqui, 61, do profeta Isaías. Ele falou: o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram, e por aí vai. Então, qual é a sua finalidade? A unção é para. A unção não é algo que fica só em você, que é para algo benefício próprio, que é algo para o seu benefício, mas ela é para. Ele foi ungido para pregar as boas notícias, as boas novas aos quebrantados de coração, a curar os quebrantados, a proclamar a liberdade aos cativos, pôr liberdade aos algemados. Então é um processo de fazer ao outro, não é só você mesmo. Então a unção não é para o seu benefício próprio. A unção tem como finalidade o outro, o próximo, é o para. O para é uma preposição que indica finalidade. Então, qual é a finalidade? Para alguma coisa. É uma preposição que indica a finalidade. Qual é a finalidade da unção? Para anunciar as boas notícias aos quebrantados de coração, a curar os quebrantados de coração, a libertar os cativos, os algemados, anunciar o ano aceitável do Senhor. Cara, então qual é a sua finalidade? A finalidade é essa: lembra disso, nunca esqueça disso, que a unção é para, e o para é a preposição que indica finalidade, é para um sentido, é para um propósito, é para um plano muito maior, porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, são muito mais altos do que os nossos, o caminho do Senhor é mais alto do que os nossos. Então nós recebemos dessa unção para executar algo que tem a ver com o seu plano. E o sétimo ponto, o sétimo tópico, e o último tópico também, dentro dele a gente vai ter 5 abordagens, mas dentro desse sétimo tópico a gente vai falar sobre a visão da unção dentro do Salmo 133. Cara, esse salmo, a partir desse salmo, né, dentro desse dia que eu fui ungido e meditando sobre esse salmo, foi que eu comecei a desenvolver essa palavra, esse estudo, e ainda tô no processo ainda de desenvolver, né? Isso está crescendo dentro de mim, isso está aumentando a cada dia dentro de mim. E esse salmo para mim foi um salmo que mexeu comigo. E quando eu estava lendo ele, eu tive a graça, né, de ter fui iluminado para me compreender um pouco melhor ele. E dentro desse processo da unção. E esse salmo para mim é muito lindo, ele é marcante, ele tem marcado para mim esses dias, que é: ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do ermo, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então esse salmo foi um salmo que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês possam estar lendo e meditando. Aliás, todas essas referências bíblicas, né? Todas essas referências da Escritura que a gente deu aqui agora, que vocês possam estar meditando, ampliando, crescendo, porque tem muito mais iluminação, muito mais revelação dentro desses textos. Então eu quero que vocês possam também tomar para vocês essas palavras e desenvolver a unção dentro de vocês. E dentro do
o tópico 7, né, que eu falei, que é a visão da unção dentro do Salmo 133, eu coloquei 5 pontos. O primeiro é unidos no mesmo propósito. Olha o primeiro versículo. Ele tem 3 versículos e eu consegui colocar ele em 5 tópicos aqui, 5 pontos, esse salmo. Então, o Salmo 133, o versículo 1, ó, como é bom e agradável viver unidos no mesmo propósito. Então, aí começa o processo do derramamento, da unidade. Como que isso vai acontecer? Precisamos da unidade do corpo de Cristo. Precisamos. Eu sei que a unidade não é algo que se promove humanamente. Não tem como a gente promover a unidade humanamente, mas nós precisamos da revelação da unidade. A revelação da unidade. Esses dias eu fui convidado para ir numa reunião de liderança no Rio de Janeiro, no Mosteiro São Bento. Era um encontro de padres católicos com pastores evangélicos, muitos líderes, e eu fui com o Mike Shea. O Mike Shea há muitos anos trabalha pela unidade do corpo, ele trabalha com esses padres, e eu fiquei chocado de participar de uma reunião que estava muito avivada, muita presença de Deus. Os padres todos oravam em línguas, eles eram carismáticos, muito carismáticos, oravam em línguas, traziam palavras de conhecimento para o ambiente, traziam palavras de profecia. Eu fiquei horrorizado, fiquei chocado, mas e extremamente impactado também com esse encontro. E uma das coisas que me marcou foi o padre falando que a unidade do corpo de Cristo, você precisa ter a revelação para você trabalhar na unidade do corpo de Cristo. É muito difícil, cara. Você trabalhar com unidade, geralmente a gente tem a ideia, né, de juntar as denominações, é mau esforço, junta pastor, fulano. Mas se você perceber também, em Efésios capítulo 4, você vai ver que a unidade é dada por meio do Espírito, né? Então eu costumo falar o seguinte, que todos aqueles que estão no mesmo Espírito um dia vão se encontrar. Todos que estão no mesmo Espírito, em um certo momento da história, vão se conectar, vão se unir, porque a unidade é espiritual. Mas nós precisamos ter a revelação da unidade, que Ele quer derramar. Ó, como é bom e agradável aos irmãos que vivem em unidade. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. É nesse lugar que começa a descer, destilar esse óleo. É nesse lugar chamado unidade. É na unidade do corpo que a gente vai encontrar. Eu quero que vocês possam estar meditando em 1 Coríntios 12, que é uma base que eu quero trabalhar aqui. Juntamente com essa de Efésios 4, você pode ler em casa sobre essa unidade, né? Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Que você possa estar meditando sobre isso. A unidade orgânica da igreja, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, tá bom? Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, e nem por isso deixe de ser do corpo? Se o ouvido disser, por que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, aonde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe
aprove como ele bem quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas há um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos vestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo o que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos juntos são honrados. Todos juntos recebem uma alegria, um regozijo. Então tá aqui uma base para a gente poder estudar, para a gente poder meditar em casa, para que vocês possam estar meditando em casa, né? Possam estar lendo com mais afinco, com mais cuidado, com mais detalhes aqui. E aqui a gente vai aprender que a unidade orgânica da igreja, e Paulo vai usar essa figura do corpo, né? Por acaso o olho pode ser ouvido, o ouvido pode ser o olho? Imagina se o olho quer ser ouvido, e se o ouvido quer ser o olho, se o olho quer ser boca, a boca quer ser o olho. Mas ele distribuiu como ele quis, cada um, né, como diz o outro, cada um no seu quadrado, cada um com a sua função, e todos são honrados. Se todos sofrem, se um sofre, todos sofrem, meu irmão. Bate um dedinho do pé para tu ver na quina, igual eu já bati várias vezes, que você até chora, meu irmão. Você passa mal, bate o dedinho, todo o corpo, dá uma fincada aqui atrás da cabeça. Ou seja, se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Mas se também um membro do corpo recebe honra, todo o corpo recebe regozijo, todo o corpo recebe alegria, todo o corpo recebe o benefício disso. Então, não perca mais tempo se comparando. O que eu quero dizer com isso? Não perca o seu tempo querendo ser o que o outro é. Seja você. Como tem a música da outra, né? Seja você, mesmo que seja bizarro. Tô brincando, querido. Mas eu quero dizer pra você, seja você, cara. Não, se você é o olho, seja o olho. Nós precisamos da visão. Se você é boca, seja boca. Precisamos da palavra, precisamos da fala, precisamos da anunciação, precisamos. Se você é ouvido, seja o ouvido. Nós precisamos da audição. Se você é o pé, seja o pé. Nós precisamos caminhar. Meu irmão, para de olhar para o outro, para de olhar para o cara, pelo amor de Deus, eu vou te pedir um favor, para de olhar para uma pessoa que talvez esteja ministrando com o microfone na mão e você fala assim: por que não sou eu que estou fazendo aquilo? Por que não sou eu que estou falando? Porque você é outra parte do corpo. E a glória vai estar no conjunto das coisas, tanto aquele que está falando como aquele. Por exemplo, aqui nosso trabalho como igreja local, a gente tem reuniões abertas ao público, a gente tem reuniões de domingo, a gente tem pessoas recepcionando, pessoas na porta, nós temos pessoas ministrando louvor, nós temos pessoas organizando a dinâmica da reunião, nós temos pessoas que estão no computador colocando os textos das músicas. Nós temos pessoas que estão intercedendo nos cantos, nos cantos espalhados, intercedendo. E nós temos pessoas que estão ministrando a palavra com o microfone na mão. Então, ou seja, quem está ganhando com tudo isso? É quem está com o microfone na mão, ministrando a palavra? Não, é o corpo está sendo presenteado. Porque o corpo todo está trabalhando. A pessoa que está na porta, a pessoa que está intercedendo pelos cantos, a pessoa que está no computador jogando as músicas, os textos que vão ser lidos. Cara, todos, quem está ministrando a música,
todos estão cooperando para uma coisa só: o corpo de Cristo em movimento, porque o Cristo é o cabeça desse corpo. Então, querido, eu te peço, por favor, se você quer ser ungido, se você quer a unção, andar debaixo dessa autorização, pensa nisso que eu estou te falando. Não faça isso mais, não se compare, porque Deus te deu uma graça, é único, só você tem isso. Você tem uma vocação, você tem um chamado, e é exclusivo, é particular, é seu, e você precisa desenvolver isso, você precisa crescer nisso para cooperar com o todo. E cada um, se cada um individualmente, se cada membro aqui, se o olho, o ouvido, a boca, se cada membro desse se desenvolve na sua plenitude, quem vai ganhar? O corpo vai se mover mais rápido, o corpo vai se mover com mais poder. Nós precisamos que cada membro se desenvolva na sua plenitude. Então aí nós temos que quebrar isso. Como é bom e agradável os irmãos que vivem em união. Isso é bom, esse é o lugar que vai ser derramado o óleo sobre a cabeça de Arão. Isso tem a ver com a consciência, tem a ver com a mente, uma mente renovada, uma mente transformada. Esse óleo que vai escorrendo sobre a cabeça vai falar de uma transformação da sua mente pela mente de Cristo. Se a gente lê aqui Romanos capítulo 12, você vai ver o processo de você obter, uma nova mente, a mente de Cristo. Você ter esse óleo sobre a cabeça. Olha o que o óleo faz sobre a nossa cabeça. É isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Se ministério, dedique-nos ao ministério. E ao que ensina, esmerece no fazê-lo. E ao que exorta, faça com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Que o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remisso. Sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. No compartilhar das necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, concedei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dei lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal,
Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí está o desenvolvimento do óleo sobre a cabeça. É uma transformação de mente. Está aqui, que você possa ler, meditar, que você possa mergulhar dentro disso, que isso possa crescer dentro de você, que você receba iluminação para compreender a beleza do que Paulo está falando aqui, com aplicações do Sermão do Monte. Então leia também Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. São os processos. Se a gente viver isso, não tem como a gente não receber a unção, não tem como a gente não receber o óleo. E a barba, né, que é o ponto 3 aqui dentro do tópico 7, a barba é o desenvolvimento da autoridade. Essa autoridade vai crescendo. A barba de Arão, a barba fala de autoridade. Então começa pequenininho, você vai crescendo, até que essa barba seja grande e você esteja no lugar de autoridade. Lucas 2, capítulo 52, a gente vai ver como Yeshua se movimentava, né, dentro dessa autoridade. Deixa eu ver aqui se é Lucas 2 mesmo. Lucas 2, 52. Crescia Yeshua em sabedoria, estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Tem esse versículo aqui, o crescimento, né, esse da barba, e fala do crescimento aqui, aponta para o crescimento de Cristo, que ele crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Então existe um crescimento. A barba fala de um crescimento de autoridade. E eu quero que você também abra comigo Mateus 7. Mateus 7. No final do Sermão do Monte aqui, quando ele fala, no fim do Sermão do Monte, quando Yeshua acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Esse é um tempo que nós precisamos de autoridade, a autoridade que vai nos fazer ter voz, ser pessoas relevantes, ser uma igreja relevante, uma igreja que tem autoridade, não autoritarismo, mas autoridade, poder para decidir coisas, poder para definir coisas, poder para poder ministrar diante dos homens e diante de Deus. Então esse aqui é a barba e a autoridade sacerdotal. A autoridade sacerdotal é um comportamento sacerdotal que fala que escorria sobre as vestes de Arão. Isso tem a ver com a sua autoridade sacerdotal, com as suas vestes, como ele se movimentava sacerdotalmente, como se ele movimentava diante do seu sacerdócio. Então essa é o que desce aqui pelas roupas, pelas vestes de Arão, dentro do Salmo, que é o qual a gente está trabalhando, Salmo 133. Quão bom e agradável viver unidos, irmãos, é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba. Então a gente falou da unidade, a gente falou da cabeça mudar a mente de Cristo, a gente falou da barba, que é a autoridade, e agora desce a barba de Arão, que desce para a gola de suas vestes. E aí a gente está falando agora que desce para a gola de suas vestes, que é a sua autoridade sacerdotal. E o quinto ponto dentro do sétimo tópico ele ordena, aonde o Senhor ordena a sua bênção, é como o orvalho do ermo que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Querido, então aqui eu terminei meus 7 tópicos, né? E dentro do sétimo eu falei 5 pontos. Então eu termino aqui. Eu espero que
essa instrução possa fazer você crescer dentro desse processo, fazer a sua compreensão aumentar em relação ao óleo, à unção, e nós aguardamos ansiosamente pela presença do Espírito. Esteja clamando por isso, querido. Desenvolva todos esses pontos, todos esses tópicos, desenvolva isso na sua vida, desenvolva isso na sua igreja, desenvolva isso na sua comunidade, desenvolva isso no seu grupo, nos grupos caseiros, desenvolva onde você estiver reunido com pessoas, desenvolva isso, porque isso é a chave que nós temos para se movimentar nessa terra, é a autoridade, é o que nos autoriza a se movimentar nessa terra. Então eu quero aqui despedir de vocês e dizer que eu estou muito grato de fazer parte, né, desse projeto, fazer parte dessa escola Betânia, e agradeço ao Fábio Bravo pelo convite, por ter confiado e ter pedido para estar trazendo uma instrução a vocês. Então eu agradeço a todos, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Pai, eu quero te agradecer por esse momento incrível, por essa oportunidade dada, e quero também fazer menção aqui, Pai, que você falou que nos últimos dias é derramado o teu Espírito sobre toda a carne. Nós aguardamos ansiosamente por esse derramado Espírito, Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti toda a honra e toda a glória. Todo louvor pertence a Ti, Senhor. E mais uma vez nós clamamos aqui, Senhor. Derrama dessa unção, derrama desse óleo sobre a nossa cabeça. Porque nós queremos cumprir, porque nós estamos vivendo um tempo de cumprimento e nós precisamos de unção, precisamos do óleo sobre a nossa cabeça. Que o Senhor nos conceda essa graça, que possamos estar unidos na mesma ira, que possamos estar unidos, unânimes, no mesmo lugar, Senhor, como os seus discípulos estavam em Atos capítulo 2, no aposento alto, eles perseveravam unânimes até que veio o derramado Espírito, até que o óleo desceu sobre a cabeça de todos. Então é isso que nós desejamos, Senhor, para esse tempo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos pela tua graça e a tua misericórdia. Amém. Amém, querido. Shalom a todos.